Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Boa noite, felizes e animados? Sim, nós estamos vivendo um tempo de uma mistura de sentimentos, ao mesmo tempo que nós vivemos uma espécie de luto, já choramos bastante. Ao mesmo tempo, nós nos alegramos pelo privilégio de termos convivido com o nosso amado pastor Gilson e termos sido abençoados por Deus por meio da vida do nosso pastor. E felizes pelo legado que ele nos deixa, o legado do amor, o legado da unidade, o legado do discipulado. Tanto este homem investiu em discipulado, tanto investiu em PGMs, em vida no lar, o evangelho nas casas, e ele nos deixa um legado, que é prosseguir e dar continuidade ao que ele nos deixou, para que o nome de Deus seja glorificado, e a igreja continue a ser edificada. Por isso eu convido vocês agora a se colocar de pé no seu lugar. Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor. Vamos iniciar uma adoração a Deus. Nós vamos dar início agora a uma entrega ao Senhor. Da forma com que o nosso pastor nos ensinou, somos todos discípulos dele aqui. Nós vamos dar início a um culto com alegria. Por isso, aí perto de você, tem alguém muito importante para Deus e para esta igreja. Então vou pedir para que você vire para quem está perto e diga assim: que bom que você veio. Diga com alegria, com afeto e com amor: que bom que você veio. Glória a Deus. Que gostoso é estar na casa do Senhor. Que gostoso é ver sorrisos em tempos difíceis como nós estamos passando. O sorriso alegra. É o Espírito Santo no meio da igreja, derramando bálsamo de consolo e de alegria. A você que nos visita online, seja bem-vindo. Se você tem um pedido de oração, deseja se comunicar conosco, é só enviar um WhatsApp no 3041 4444, é o contato da igreja. Você pode deixar o seu pedido de oração, suas comunicações, nós vamos ter prazer em falar com você. Bom, nós estamos iniciando um culto ao Senhor, então vamos iniciar lendo a palavra de Deus. Salmos de número 100. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler juntos. Amém? 1, 2, 3. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aplauda ao Senhor, glorifica ao nosso Deus. E vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, e entregamos este culto a Ti. Que as nossas inclinações, os nossos sentimentos, quem nós somos, venha a ser entregue diante da Tua presença, em louvor e adoração nesta noite. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar. Amém, igreja, permaneça de pé, vamos celebrar com muita alegria, muito louvor e adoração a Jesus. Amém, com as palmas. Buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada
de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus por estarmos aqui neste lugar onde nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração e somos consolados por Deus. Amém. Assim, as nossas crianças também recebem ali no Ministério Infantil uma palavra que é da linguagem deles, de uma forma que eles possam aprender para o coração deles. Estenda sua mão, pode se assentar e estenda sua mão em sinal de bênção na vida dessas crianças para nós orarmos e abençoarmos o culto no Ministério Infantil. Deus, nós te louvamos, Pai, obrigada porque o Senhor é bom em todo o tempo, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada criança, cada discipulador ali no Ministério Infantil. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado de maneiras inimagináveis. Que o Senhor continue nos abençoando, trazendo o teu consolo no coração daqueles que precisam, a saúde naqueles que precisam também, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Pai, e que ali no Ministério Infantil a tua presença venha a ser sentida, as crianças possam receber a tua palavra ali, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus pelo nosso Ministério Infantil, as nossas crianças que recebem o Evangelho em seus corações. E aí cabe a nós, pais, darmos continuidade nos nossos lares, não é? Fazendo nossos cultinhos no lar, lendo a palavra junto com eles, orando com eles antes do sono, da noite. E assim a igreja e a família vai cumprindo o seu propósito na vida das nossas crianças. Nós queremos dar boas-vindas e conhecer quem nos visita hoje pela primeira, segunda ou terceira vez. Você que não é membro da nossa igreja e que hoje nos visita, saiba que é uma alegria muito grande receber você, mas nós também queremos conhecer você e cumprimentar e te dar as boas-vindas conforme você merece, com muito amor, com muita alegria. Alguém hoje nos visita aqui? Você que nos visita, poderia se colocar de pé no seu lugar para que a gente pudesse conhecer você? Para que nós pudéssemos te receber? Glória a Deus. Aqui, louvado seja Deus, aplauda ao Senhor. Aqui temos visitantes, aqui também nós temos visitantes. Um casal aqui no fundo, olha aí, que bênção. Lá no fundo temos também, olha, eu vou pedir para que você que nos visita, não sente por enquanto, tá? Nós temos aqui alguns irmãos entregando um cartão de boas-vindas e vai até você. Se eu não me engano, nós estamos aqui, deixa eu ver, com o irmão aqui. Ó, quem tiver de pé, corre lá, corre lá. Corre, senão eu vou junto com você. Estou precisando fazer uma corrida também. Isso, glória a Deus. Aqui embaixo. Sejam muito bem-vindos. Se você pertence a uma outra denominação, ao chegar lá, dê um forte abraço da Primeira Batista ao seu líder, ao seu pastor. Mas se você não faz parte, seja muito bem-vinda. Acaba de encontrar o seu lar, a sua casa. Fique conosco. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós vamos agora participar do momento das nossas contribuições. Agora é para membros da Primeira Batista. Você que vai devolver, vai ofertar para missões, quem vai devolver os dízimos, quem vai ofertar deliberadamente, segundo o seu coração, com gratidão, é o momento, tá bom? Como que nós fazemos aqui? Você pode trazer até a frente no gasofilácio, por meio dos envelopes, e hoje especialmente, você pode apontar o seu celular para esse QR Code. Nas cadeiras, algumas pessoas estão acostumadas também a apontar para as cadeiras, mas este QR Code dos assentos, eles estão com um probleminha que nós estamos ajustando. Então você pode apontar o seu celular para cá ou vir até o gasofilácio. E a sua oferta missionária de fé, você pode trazer, que vai ser como nós fazemos, para a glória de Deus, direcionando aos nossos missionários, direcionando ao campo missionário, e faça segundo a alegria do teu coração, porque é assim que a palavra de Deus diz, que Deus ama aqueles que dão com alegria, com gratidão. Pai, muito obrigado, porque o Senhor não nos tem deixado faltar o pão, não nos tem deixado faltar a provisão. Em tudo o Senhor tem sido bom, em todas as coisas o Senhor tem nos alcançado.
Por isso somos gratos e por isso desejamos sermos fiéis ao Senhor e adorar ao Senhor, conforme diz a tua palavra também, por meio das nossas contribuições. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um nesta noite, que o Senhor não deixe faltar em suas dispensas, não deixe faltar em sua saúde, em seu lar, em sua casa, mas que o Senhor continue a prover abundantemente sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. A igreja pode se levantar para continuar adorando a Jesus. Amém. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Sim, Jesus. Profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Sim, Jesus, sim, Jesus.
é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. De receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Minhas
Aleluia. Irmão, você já imaginou você cara a cara com Jesus? Frente a frente com Jesus? Você está preparado? Com certeza a terra vai estremecer toda. E eu também junto. Mas não vou tremer de medo não, é de temor a Deus, temor a Jesus. Será que nós estamos preparados? Nós que somos o povo eleito, nós que somos o povo escolhido, se nós verdadeiramente somos o povo escolhido, nós devemos assumir o nosso lugar. Mas que lugar? O nosso lugar no corpo de Cristo. Esse é o momento que, para você que não se encontrou ainda, ou você que já sabe qual que é a sua função, o seu propósito no corpo de Cristo, e que talvez precisa de um renovo, esse é o momento de clamor. A palavra de Deus diz em Salmos 118, 25, salva-nos. Nós vamos cantar Hosana. Hosana, além de ser um lindo nome, significa salva-nos. Quando cantamos Hosana nas alturas, você está clamando ao Senhor, salva-nos, ó Deus do Altíssimo. Então clame ao Senhor. Se você quer viver um avivamento profundo, se você quer ter uma experiência extraordinária dentro do seu chamado, clame ao Senhor, clame, Hosana, Hosana nas alturas, para Ele limpar o seu coração das coisas do mundo, para que você peça, para que você possa olhar e ver o amor, o quão lindo é esse amor de Jesus nas nossas vidas, amém?
Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique ao nome de Deus. Louvado seja o Senhor. Pode se assentar, queridos. Hoje, segundo domingo do mês, como todos os meses, nós celebramos a ceia do Senhor. E se você vai participar da ceia, os elementos estão logo na entrada, você pode retirar, são aqui, o cálice e o pão. Nós batistas temos duas ordenanças na nossa confissão de fé e que são bíblicas: batismo por imersão e a ceia do Senhor. Mas o que é a ceia do Senhor? É a ceia de Cristo, que Ele nos ordenou que viéssemos a celebrar até que Ele voltasse. A ceia do Senhor, Jesus partiu o pão e o cálice, Ele distribuiu para quem era seu discípulo, os discípulos. E quem é o discípulo de Jesus? É o que o ama, o que o obedece. É aquele que já confessou o nome de Cristo como Senhor de sua vida. A ceia é para aqueles que estão em plena comunhão com Cristo e com a igreja. Para aqueles que já têm Jesus como Senhor. A ceia é uma lembrança, é um memorial, é uma celebração a respeito do que Cristo fez por nós na cruz. Todas as vezes que partimos o pão e bebemos do cálice, nós celebramos a vitória de Deus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre aquilo que nos leva à morte, que é o pecado, que é a desobediência à palavra, que aquilo que poderia nos separar de Deus, já não separa mais, porque Cristo venceu a morte na cruz. E glórias a Deus por isso. E é isso que nós celebramos. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele traz uma orientação à igreja, quando ele diz no capítulo 11, no versículo 27, ele diz que todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que ele está dizendo é que aquele que simplesmente come o pão e bebe, sem saber, sem discernir o corpo, que é o que ele fala no versículo 28, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, porque ele não compreende o que é uma vida de negar a si mesmo, de tomar a cruz e de seguir a Cristo. Por isso a ceia é para o discípulo. E a ceia, ela representa e também é um momento para que nós possamos participar. Porque Paulo fala para nós discernirmos, para nós orarmos, para nós fazermos realmente um exame em nós. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Não é um momento para que você pense, olhe para você e diga: eu sou indigno, eu pequei, eu não vou participar da ceia. É pelo contrário, é por isso que você deve participar, assumindo o compromisso com Deus de mudança de vida, assumindo o compromisso com Jesus de que você não vai mais permanecer naquilo que o entristece. Por isso nós vamos orar e você vai entregar ao Senhor aquilo que tem sido usado para te apontar, aquilo que já foi levado na cruz do Calvário, por causa do amor que Ele tem por nós. Então vamos orar nesse tempo. Você apresente ao Senhor, ore, confesse, peça perdão e assuma este compromisso com Deus nessa noite. Senhor Jesus, primeiramente, muito obrigado pelo sacrifício da cruz. Muito obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro, por isso nós o amamos, por isso nós queremos te obedecer, e por isso nesta noite nós pedimos ao Senhor o perdão por nossos pecados, todas as vezes que o entristecemos. Perdão, Senhor, por guardar mágoa no coração, e hoje nós
entregamos ao Senhor o que tem nos trazido dores e perdoamos aqueles que nos ofendem. Neste momento nós falamos até o nome de quem nós estamos liberando um perdão, alguém que nos feriu. Nós não vamos reter isso. Nós pedimos o perdão pelos nossos pecados e liberamos o perdão a quem nos ofende nessa noite. Perdoa, Senhor, todas as vezes que o entristecemos, e que isso não venha a ser um muro ou empecilho para que nós venhamos cear e buscar um renovo espiritual em Tuas mãos. Nós oramos assim, agradecidos, porque sabemos que o Senhor, dono da misericórdia que se renova a cada manhã, nos perdoa dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Você pode abrir os elementos. Eu gosto muito desse barulhinho. Todas as vezes que eu ouço, ele simboliza a nova aliança no sangue de Cristo, por meio do corpo, por meio do sangue. E a palavra de Deus diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Comamos então do pão. Obrigado, Jesus, por entregar o seu corpo para suportar o insuportável a nós, a dor dos nossos pecados. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos então do cálice. Vamos orar. Senhor Jesus, somos gratos pelo derramar do teu sangue. Sangue este que o Senhor não poupou nem uma gota, para que fosse derramado em propiciação, em favor de nossas vidas, tirando todo o pecado, tudo aquilo que poderia nos separar da presença do Senhor, o Senhor levou sobre si. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por esta aliança, da qual, por meio do seu nome, nós temos acesso à presença de Deus. Por meio do nome que é sobre todo nome, nós temos acesso à presença do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por sua graça e favor. Obrigado por vencer a morte em nosso lugar. Por causa disso, nós temos vida plena e segurança da vida eterna, por causa da obra da cruz. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar novamente o Senhor. Aleluia! Com as palmas. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não vou, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver
esperança que ao mundo vou levar até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhando teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar até que Ele venha, igreja. Jesus, que ao mundo vou levar até que Ele venha, Jesus é a razão que me faz continuar até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aplauda ao Jesus Salvador. Glória a Deus, amém. Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui num momento assim que o coração fica todo apertadinho, né? Mas a gente está sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Há um comunicado nas redes sociais da igreja, depois você pode ler, mas a produção poderia colocar aí para nós. E porque surge assim, rapaz, eu já estava assim achando que você... Vamos aplaudir porque ele chegou, gente. Eu pensei que eu ia fazer sozinho, cara. Se você fizemos juntos até agora. Estava esperando o vídeo. Era eu que pulei o vídeo, não foi? É isso, mas tá bom. Fez assim, ó. Fui eu que pulei o vídeo. Você quer assistir primeiro o vídeo? A gente deixa o vídeo para o final. Tá bom, até então. Até para você, entre o momento e a perfeito, palavra. Perfeito. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Estamos vivendo dias, né? Dispensa falar assim do nosso coração apertadinho, pela perda,
pela partida. Primeiro domingo, depois de 34 anos, que nós estamos sem a possibilidade da presença física do nosso pastorzão. E um momento muito delicado na vida da igreja, mas também um momento em que a gente precisa reunir forças e juntos enfrentar esse tempo de transição. E é nesse sentido que a gente já fez o comunicado na rede social, mas estamos aproveitando todos os cultos desse fim de semana para reforçar, né, esse tempo. Por quê? Porque a pergunta que muitos têm feito e chega para a gente verbalizando: e agora, pastor, como é que as coisas vão acontecer? Quais são os próximos passos com a ausência do pastor Gilson? É por isso que eu e o pastor Ronaldo estamos aqui. A primeira parte do comunicado fala, né, do sentimento de pesar que nós estamos vivendo, e depois, então, algumas coisas que respondem a essa pergunta. E eu gostaria, então, de ler, vai estar sendo projetado. Nesse momento, nos unimos ainda mais para manter o espírito das orientações do pastor Gilson, conforme segue. É uma frase simples, introdutória, mas ela tem muita importância. A gente usou uma expressão, né, aí, tanto de manter o espírito das orientações que nós já vimos recebendo há mais de ano, mas também é uma expressão aí ainda mais. Por quê? Porque não é uma unidade e não é um sentimento que está iniciando agora, após a partida do pastor Gilson. Há mais de 1 ano e meio temos andado juntos e debaixo de orientações do pastor Gilson, e a gente está seguindo nesse mesmo propósito, nesse mesmo caminho, para que a igreja possa enfrentar esse momento de transição da melhor maneira possível. Então, o que segue? O vice-presidente, pastor Eli Souza Júnior, assume agora como presidente, exercendo as funções estatutárias e administrativas. Isso diz respeito ao próprio estatuto, né, e a maneira como, de forma jurídica e legal, as coisas precisam ser encaminhadas. Atuando em conjunto com o ministro coordenador, pastor Ronaldo Leite Batista, que responde pela coordenação da equipe ministerial da Primeira Batista. Pastor Ronaldo já está trabalhando com o pastor Gilson há 34 anos, e ele já desempenha essa função de liderança da equipe pastoral e da eclesiologia na vida da igreja. Então, isso segue acontecendo da mesma maneira, né? Nós temos funções distintas que se complementam, né? Eu na vice-presidência, agora na presidência, pastor Ronaldo na coordenação da equipe ministerial, mas o objetivo é um só. O objetivo é, em espírito de unidade, oração e responsabilidade, dar continuidade saudável à vida e missão da nossa igreja, com o propósito de apacentar um rebanho nesse período de transição. Estamos no mesmo propósito deixado pelo nosso pastorzão, pelas instruções e recomendações bíblicas, de manter o corpo ligado, ajustado, em unidade, até que juntos como igreja, né, iremos para um novo tempo. Como isso vai ser na prática? Primeiro, os próximos 30 dias, a contar do dia 10 de julho, quando perdemos o pastor Gilson, nós vamos viver um tempo de celebrar, né? Um tempo de luto, sim, mas um tempo também de celebração do legado, em honra à vida e ao ministério do pastor Gilson. Várias atividades, cada fim de semana, nós teremos um enfoque daquilo que tocava o coração do pastor e que nos inspirou ao longo desses anos, né? Vamos detalhar isso com a equipe ministerial e as ideias para que possamos fazer da melhor maneira possível, mas esse é um tempo do nosso coração repousar, do nosso coração descansar, desse impacto, dessa perda, para nós, irreparável nesse sentido, e o tempo da igreja também, né, ir matando a saudade, né, do nosso pastor Gilson. Então, 30 dias até o dia 10 de agosto, estaremos nesse período de luto, honra e celebração à vida e ao ministério do pastor Gilson. Passado esse tempo, daremos início, né, e a nossa oração é que seja com sabedoria, escuta e dependência do Espírito Santo, ao processo de sucessão pastoral, buscando a direção de Deus para o novo tempo que virá. E aí é importante você entender que a última vez que a igreja viveu esse processo foi há 34 anos passados, né? A última sucessão pastoral que a igreja fez, né, já conta com 34 anos. E glória a Deus,
com muito sucesso, né? O resultado foi a vinda do pastor Gilson para pastorear a nossa igreja. Nós esperamos manter o mesmo espírito de dependência, né, que lá no passado trouxe o pastor Gilson, para que juntos, como igreja, nós possamos reconhecer em Deus o novo pastor que estará sendo responsável pela igreja. Aqui é importante entender, o processo nós não vamos detalhar agora, mas é um processo em que a igreja, né, Deus fala através da voz da igreja. Então a igreja será ouvida, haverá uma comissão de sucessão com muita representatividade nos pequenos grupos, nas redes, nos ministérios da igreja, na diretoria, enfim. Esse processo mais detalhado, né, a gente vai tomar algumas providências durante esse mês, mas só mesmo a partir de agosto é que nós entramos oficialmente em processo de sucessão. O que fazemos até lá? Matamos saudade do nosso pastor, honramos o seu legado e oramos para a igreja, para que ela se mantenha firme, todo mundo a postos, todo mundo frequentando, todo mundo atuante, cada ministério funcionando, para que a gente possa também passar esse tempo de transição em oração e unidade. O que pedimos aos irmãos é que orem pelas nossas vidas, para que juntos a gente mantenha esse coração, né? Eu e o pastor Ronaldo somos amigos há muito tempo, né? A diferença é que nesse período eu envelheci, você não, né? O Ronaldo não envelhece. Mas essa nossa amizade, eu creio que o Senhor também vai usar como propósito nesse tempo, né, para manter esse espírito de unidade. Lembrando que nós temos essas funções específicas, mas junto tem uma equipe ministerial muito qualificada, muito competente, muito comprometida espiritual. São os pastores e ministros que compõem a equipe, uma área administrativa que funciona a pleno vapor. Então, que o Senhor nos mantenha nesse ponto. E não podemos deixar de falar, temos juntos conosco uma igreja que é amorosa, que é dócil, que é pastoreável e que é empenhada em fazer a obra do Senhor. Então nós contamos com a oração dos irmãos nesse período. Amém, glória a Deus. E a gente tem... A gente tem muito que agradecer a Deus, né, pastor Eli? Porque desde a nossa juventude, bom, são um pouquinho mais velhos, né? Mas a gente tem andado junto e a gente percebeu, o pastor Eli também conheceu o pastor Jonathan, eu servi junto ali, depois vou falar um pouco mais sobre isso no sermão também. Mas essa igreja é uma igreja muito privilegiada, porque durante todos esses anos, nós tivemos pastores que marcaram os seus ministérios com muita integridade. E o pastor Jonathan deixou seu legado, agora o pastor Gilson Breder, e um legado de integridade. E nós vamos honrar esse legado, amém, igreja? E vamos continuar juntos e firmes para a glória de Deus e para fazermos discípulos em todas as nações. Amém. Nós vamos ver o vídeo em homenagem ao pastor Gilson. Logo em seguida, o pastor Ronaldo estará ministrando a palavra. E eu te peço que você esteja em cobertura espiritual pela vida do pastor Ronaldo durante a ministração da palavra. Vinícius teve essa experiência pela manhã, não é fácil, né? Num dia como hoje, ministrar a palavra de Deus e deixar o Senhor falar. Deus abençoe a igreja. Hoje, rendemos homenagem a um homem que marcou nossas vidas não apenas como pastor, mas também amigo fiel, pai amoroso, irmão presente, discipulador e pai na fé para tantos de nós. A história do pastor Gilson Breder começou no interior de Minas Gerais, em 1952, mas sua trajetória foi desenhada pelas mãos de Deus para alcançar muito além das montanhas de Alto Caparaó. Filho de Dário e Altina Breder, desde criança foi um milagre em si, entregue em oração por sua mãe, que pediu a Deus que o curasse e o fizesse pastor. Deus ouviu essa oração e nós, hoje, somos testemunhas dessa resposta. Com o coração inflamado pelo avivamento na juventude, Gilson abraçou o ministério com coragem e fé. Casou-se com Vasti, a TT, como era carinhosamente chamada por ele,
sua parceira de vida e vocação, com quem construiu uma linda família com 3 filhos: Emily, Aline e Yuri. Família essa, sempre unida no cuidado com o rebanho do Senhor. Por onde passou, deixou marcas profundas. Em Santo André, São Caetano, Vila Euro e, por fim, em nossa amada Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde pastoreou por 34 anos com dedicação incansável, amor genuíno, fé inabalável, visão de futuro e uma energia contagiante que inspirava todos ao seu redor. Sua liderança não ficou restrita à igreja local. O pastor Gilson Breder foi um referencial entre os batistas sul-mato-grossenses, atuando como voz de equilíbrio, sabedoria e visão em momentos decisivos. Liderou a convenção estadual e participou de comissões estratégicas, contribuindo diretamente para o fortalecimento da unidade, da missão e da identidade batista em todo o estado. Sua influência ultrapassou fronteiras, sendo reconhecida também na denominação batista brasileira, onde deixou marcas em congressos, encontros nacionais e fóruns de liderança, sempre com a mesma paixão pela obra de Deus e pelo avanço do reino. Com os olhos voltados para o futuro, viveu com coragem, liderou com alegria, cultivou a paz e comunhão. Criou pontes e despertou vocações com um coração missionário vibrante. Pastor Gilson Breder sempre afirmava que uma igreja sem missões não tem o direito de se chamar igreja. Seria como uma padaria sem pão ou uma sorveteria sem sorvete. Com essa visão clara, ele investia com alegria e determinação em vidas, criando mecanismos eficazes para ampliar a arrecadação batista destinada às missões, garantindo que o compromisso com o envio e o cuidado missionário estivesse no centro da vida da igreja. Amava profundamente os pequenos grupos, as igrejas nas casas, como ele carinhosamente chamava, ninhos de amor, onde a comunhão florescia, os dons eram despertos e a missão ganhava forma no cotidiano. Querido por todos, colecionava amigos com o mesmo zelo com que cuidava de suas ovelhas. Suas gargalhadas, seus conselhos, telefonemas e aquele abraço apertado ficarão para sempre na memória de quem conviveu com ele. Homens como Gilson Breder não partem em silêncio. Partem deixando um legado. Um legado de fé, amor e serviço. Hoje choramos, mas também nos alegramos, porque sabemos que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Agora descansa nos braços do Senhor, a quem tanto amou e serviu. Glória a Deus, aleluia, pela vida de nosso pastor Gilson. Uma honra, prazer estar sempre ali do lado e servindo. E ele teve uma importância muito grande na minha vida e na vida de muitas pessoas.
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1 até o 11. Nós vamos ver a história do chamado de Pedro. Chamado. Nós vamos meditar nesta palavra, vamos aprender. Eu quero convidar você a acompanhar aqui. É uma história, e como uma história a gente tem a tendência a caminhar mais fácil pelas histórias, né? Mas eu queria fazer um pouquinho diferente, estudar mesmo o texto, quase que versículo por versículo, tirando lições muito importantes. E falando um pouco também da influência que o pastor Gilson teve também na minha vida. Sim, porque o encontro principal de todos nós é o encontro que nós temos com Jesus, não é verdade? Por exemplo, o encontro de Pedro com Jesus mudou a vida dele. E essa história de transformação impacta pessoas no mundo inteiro até hoje. Pedro, a história dele, assim como a história de tantos outros, hoje pela manhã ouvimos sobre escolhido. A história do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos falar sobre o chamado, que são encontros que mudam a vida. E Pedro teve sua vida totalmente transformada. Quantos aqui já se encontraram com Jesus? Amém? Quantos aqui foram transformados por esse encontro com Jesus? É maravilhoso. Esse encontro é um encontro que transforma. Esse é um encontro que muda a vida da gente, não é? Eu sei que você já se encontrou também com pessoas que fizeram diferença na sua vida, que às vezes marca você de um jeito antes e de um jeito depois, né? Tenho certeza que a vida do pastor Vinícius Gregório não foi mais a mesma desde quando ele encontrou com a Andréia, né? Melhorou bastante aí, você viu? Você orou bastante. Eu não sei, há amigos, há colegas, há professores, há pessoas que lideram a sua vida, seja lá no seu pequeno grupo, em algum lugar, eles fazem diferença na vida da gente. A exemplo do que Jesus fez, e ele disse, vocês agora devem ser meus imitadores, né? Uma palavra dessa, para que sejamos imitadores de Cristo. E nós vamos imitando, e Jesus vai fazendo a obra através de nós também. Deus quer usar a sua história de vida, de antes de Jesus para o depois de Jesus, também para impactar e transformar muitas outras vidas, em nome de Jesus. E esse encontro nosso com Jesus tem de fazer a diferença, porque senão a gente tem que rever a nossa história com Jesus, não é verdade? E aqui nesse capítulo, nós vamos aprender o quanto que esse encontro de Pedro com Jesus e o chamado dele fez muita diferença na vida dele e, como já disse, de muitas outras pessoas. Leamos o versículo 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Chama atenção aqui, a multidão apertava para quê? Para o entretenimento, para ouvir a palavra de Deus. O contexto histórico aqui, como eu disse, vamos por versículo interpretando, é que Jesus, ele já tinha uma certa fama. Se você voltar nos capítulos anteriores, Jesus já tinha uma certa fama como mestre. E aí a multidão começou a segui-lo. E o povo desejava ouvir um ensino como o ensino de Jesus, que era um ensino com autoridade. Porque eles estavam cansados daqueles mestres que ensinavam, mas não tinham autoridade de vida. Jesus tinha autoridade. E eles queriam ouvir algo diferente daqueles rabinos tradicionais. O ensino que Jesus dava era tão precioso, tão valioso, que as pessoas o apertavam. O que mostra o quê? Fome espiritual.
Você acha que hoje as pessoas também têm fome espiritual? Porque religião é que não falta, né? Mas ensino com autoridade, transformador, é isso que também nós precisamos no tempo de hoje. E aí, amados irmãos, é que vai acontecer aquele encontro. Veja só o versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Veja só, 2 barcos à beira do lago e os pescadores lavavam as redes. Naquele cenário era comum essa cena. Tinha vez que os pescadores voltavam felizes com bastante peixe. Mas aparentemente aqui, o mar não estava para peixe nesse dia, né? Tem alguém aqui, tem algum pescador aí? Pescador, ó, tem um pescador ali. Você é pescador profissional ou não? É só por lazer. Quantos aqui tem pesca assim, só por lazer assim? Vamos ver. E já teve vezes que o Marcos, ele foi e não pegou nada. Ele passou na peixaria, pegou um peixe, tirou uma foto, né? Não, brincadeira. Aquela foto era de verdade, né? Então, neste dia aqui, eles passaram por uma noite de um certo fracasso. E estavam lavando as redes, o que significa que, final. E eles estavam cumprindo com o seu cotidiano. Acabaram, estavam lavando a rede, não jogaram de qualquer jeito. Pescamos nada. Não, acabaram, lavaram as redes. Enfim, Jesus chega ali, naquele momento, daquele cotidiano. E em especial, ele vai entrar na vida de Pedro. Jesus entra na vida de Pedro. Dá uma olhada. Jesus entrou num dos barcos que era o de Simão. Jesus entra na nossa vida antes de nos chamar. Jesus entrou no barco de Simão antes de chamá-lo. Ele entra na vida de Pedro antes de pedir algo a Pedro. Antes de dizer do que se tratava, na verdade, aquele encontro, aquele chamado. E aí, gente, o barco vira púlpito. Porque a multidão estava apertando e estava na beira ali, então nada melhor que um lugar mais alto um pouco, e o vento empurrava a voz, então, de Jesus. Porque nas mãos de Jesus, o ordinário se torna extraordinário. Eu não sei como que é o seu cotidiano. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei se você está passando por um momento de sucesso ou de fracasso. Mas quando Jesus entra na nossa vida, realmente coisas extraordinárias acontecem. Eu queria parar aqui um tempo para fazer uma aplicação sobre quando eu tive a experiência, contei isso no culto de despedida, uma parte disso. Eu trabalhei uns 4 anos com o pastor Jonathan de Oliveira. Quando eu fui ordenado pastor, eu era o pastor mais jovem da Convenção Batista Brasileira, ou da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E era de 21 para 22 anos. E eu tive a honra de trabalhar com o pastor Jonathan durante aqueles 4 anos. Ele teve um problema de saúde. Ele continuou vivo, mas sem possibilidade mais de pastorear a igreja. E aí nós passamos por um período de transição durante 1 ano mais ou menos, quase isso. E aí nós tivemos a chegada do pastor Gilson. E então eu estava assim, vamos dizendo uma palavra mais clara para vocês, eu estava desempregado, né, gente? Porque quando eu era o pastor auxiliar do pastor Jonathan, então obviamente quando o pastor titular sai, o pastor auxiliar também fica ali, porque ele era convidado pelo pastor titular, apesar da aquiescência da igreja. Mas o pastor Gilson chegou ali, eu estava num momento de transição também, vendo outras igrejas, tinha um convite de outra igreja de um outro estado.
Mas ele chegou e falou assim, vamos conversar? Eu falei, claro que sim, uma honra. Eu conheci o pastor Gilson antes, já o admirava muito. E ele falou, vamos caminhar aqui. E eu me lembro que a gente subiu aqui, nós fomos andar ali na Rui Barbosa. E ele começou a conversar comigo. E ele falou assim, o que você mais gosta de fazer no ministério? E a gente começou a conversar, e ele falou assim, percebo que você é um evangelista. Eu falei, pois é, isso aí é o que eu mais gosto de fazer, evangelizar. E aí então, nós continuamos conversando, ele disse, mas também eu vejo que você tem um dom, tem dom de profeta. Eu falei, Glória, como você pegou tudo isso? Porque quando eu fui fazer faculdade, a gente faz um teste vocacional. E nesse teste vocacional deu exatamente isso. Ele falou, não, pelo jeito que você fala, pelo jeito que você conta a sua história. E sabe, naquela conversa eu fui sentindo algo tão maravilhoso. E o pastor Justo disse para mim assim, se eu te fizesse um convite para você fazer parte da equipe, você vir trabalhar, seria só ele e eu. Aí eu perguntei para ele, mas por que você faria isso? Você nem me conhece, né? E ele disse, não, eu acho que você tem uma história com essa igreja, e eu queria que você continuasse. Mas aí eu vou orar, também vou consultar a liderança, e a partir dali, amados irmãos, o pastor Gilson me adotou realmente como um filho. E sabe, me encontrar com ele, caminhar com ele todos esses anos, fez grande diferença na minha vida. E eu via que sempre as palavras dele, os ensinos dele, também me impactavam de tal maneira que aquilo que eu achava que era tão ordinário, ele mesmo fazia se tornar extraordinário. Como ele era tão parecido com Jesus, né, gente? Ninguém é igual a Jesus. Jesus é Deus. Mas não há pessoas que se parecem tanto com Jesus, não é verdade? Jesus entra no barco de Simão, ele entra na vida de Pedro. E aí, veja só, ele faz um desafio à fé e à obediência nos versículos que nós vamos ler agora. Veja só, depois de entrar no barco, lá no versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Jesus está falando aqui com pescadores profissionais. A profissão de Jesus era carpintaria, né? Era o que ele aprendeu lá com o pai dele, na verdade. Mas ele está falando aqui com os pescadores. Eu imagino que, a priori, assim, Pedro e os colegas deles disseram assim, Jesus, você é muito bom no ensino da palavra aí. Mas, pescaria é nossa praia, né? E outra, nós estamos pescando com redes. Rede a gente pesca mais perto da beira, porque para arrastar, senão a gente vai arrastar a rede e não vamos carregar peixe nenhum. Existiam várias razões para Pedro dizer para Jesus, desculpa, eu não vou fazer isso, que nós já lançamos, já até lavamos as redes e não dá peixe. Você me desculpa, mas aqui a gente entende e não vai rolar. Mas Jesus está testando a obediência de Pedro, para ir além da lógica profissional. Ele confronta a fé, a experiência com a fé. Eu não sei, sabe, há momentos na vida da gente que a gente pensa assim, não, eu criei tanto que era para fazer aquilo, eu fui lá, mas não deu resultado, não deu certo, não está funcionando, o mar não está para peixe. Mas, amados irmãos, ouça a voz do Espírito. Muitas vezes o que você precisa fazer é deixar tanto de ouvir a razão para dar atenção à fé. E Jesus está dizendo para você hoje que Ele está te levando a um lugar que você fracassou para levantar você em sucesso em nome de Jesus. Lá onde você fracassou, lá onde foi traumatizante,
ouça a palavra de autoridade de Jesus. E Pedro ouviu. Ele reconheceu a autoridade que Jesus tinha. Veja o que aconteceu. Ele diz assim: mestre, chama Jesus de mestre, que no grego é epistates. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Ele estava dizendo: mestre, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu faço, essa é a minha profissão, e nós não apanhamos nada. Mas, olha aqui, ó, sob tua palavra lançarei as redes. Pedro reconhece a autoridade que Jesus tem como mestre, como chefe, como alguém que tem autoridade, mesmo fora da área dele. Pedro não crê no peixe, crê na palavra. Essa é a diferença entre esforço humano e obediência com fé. O que vai acontecer? Perceba aqui o que vai acontecer quando alguém não somente obedece ou faz alguma coisa porque tem razão, tem lógica ali, mas quando alguém só faz simplesmente porque ele crê na ordem e crê naquele que tem autoridade para ordenar algo para acontecer totalmente diferente. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique, os barcos estavam quase afundando de tanto peixe. Isso é um milagre real, físico, de verdade mesmo, aconteceu. E, gente, todo pescador profissional sabe que tem hora que ele pega peixe, tem hora que ele não pega peixe. Agora, aquela quantidade de peixe que eles pegaram era algo fora do comum, mesmo para os profissionais experientes daquela época. Porque eles sabiam que tipo de barco eles tinham que ter, como que eles pegam peixe. E era tanto peixe que o barco estava afundando. Era uma pesca maravilhosa, sobrenatural. Quando Pedro percebe o que estava acontecendo, o sobrenatural acontecendo, ele muda de fala. Ele já obedeceu à autoridade de Jesus, porque Jesus era um mestre. Agora veja o que vai acontecer. Ele diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Antes ele chama Jesus de mestre. Palavra traduzida mestre, que é epistates. Agora é Senhor, é Kyrios. Pedro percebe que ele está diante de Deus, do Filho de Deus, que tem autoridade até sobre a própria natureza. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Jesus foi ao encontro e Ele se revelou. Isso acontece quando a gente tem um encontro de verdade com Jesus. Há arrependimento. A gente se enxerga, e a melhor forma de nós olharmos para nós mesmos é diante do encontro com Deus, como foi com Isaías. Isaías 6, um dos textos mais lindos que eu vejo na Bíblia. Isaías conhecia teologia, ele manjava, ele ensinava lá na corte teologia. Mas ele não tinha tido um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, a sua vida e sua visão de Deus totalmente transformada. A hora que ele enxergou mesmo quem Deus era, numa experiência pessoal, ele falou: ai de mim porque eu sou um pecador e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, e os meus olhos viram a glória do Senhor, então ai de mim que vou perecendo. E ali ele cai, ele se humilha, ele se arrepende. Amados irmãos,
Nós precisamos nos achegar mais à presença de Deus, para vivermos um avivamento verdadeiro. Chegarmos à presença para termos esse encontro real com Jesus. Isso é muito, muito, muito importante para nós hoje. Senão, nós vamos viver a religião fria, vazia e pesada, como dos fariseus. E quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, e renovamos, e todos os dias estamos na presença dEle, a nossa vida é cheia de fé, é cheia do Espírito. Vou fazer uma breve conclusão para a gente passar para a segunda parte aqui. Que é uma conclusão exegética simplificada. Se você nunca ouviu essa palavra, não tem problema não, fica tranquilo. Mas se trata de você ver o texto, o contexto, estudar vários fatores e elementos teológicos para chegar a uma conclusão. Jesus, ele entra na vida de Pedro antes de chamá-lo. Usa o comum para um fim eterno, ensino. Confronta a lógica humana com fé obediente. Revela sua glória através da abundância inesperada. Chama o pecador, não preparado, mas o pecador, e transforma a profissão em vocação. Sobre o chamado, eu queria só que você prestasse bastante atenção nisso aqui, porque isso pode mudar talvez a sua perspectiva sobre chamado. E até mesmo como você desenvolve o seu chamado. Então, vou explicar para você como funcionava o processo tradicional de discipulado rabínico. Jesus era um rabino, super importante, famoso, mas ele vivia numa época que o processo tradicional era o seguinte: na cultura judaica do primeiro século, todo menino judeu era treinado na lei, a Torá, desde pequeno. O processo ele tinha 3 etapas. Então está lá o menino, né, vai sendo educado na Torá. 3 etapas. Primeiro, Bet Sefer, que significa casa do livro. A criança ficava até os 12 anos. Todos aprendiam a ler e memorizar a Torá, os primeiros 5 primeiros livros. Aos 12 anos, a maioria dos meninos voltava para casa para trabalhar na profissão da família, com exceção daqueles que passavam para a segunda etapa, que é o Bet Talmud, casa do estudo, que era para os melhores dos melhores. Os alunos mais promissores continuavam estudando os profetas, escritos e debates rabínicos. Aqui já havia um nível de interpretação e raciocínio avançado. Aí vem a terceira etapa, que é a Bet Midrash, casa da interpretação. O chamado para seguir um rabino. Para chegar nessa terceira etapa, você imagina. Apenas os mais excepcionais eram convidados por um rabino para se tornar talmidim, discípulos. O jovem precisava pedir para seguir um rabino. Então, um jovem chegava, queria seguir aquele rabino, nessa etapa já. E este testava se ele era digno de carregar o jugo de seu ensino. O objetivo era se tornar como o rabino, não somente aprender com ele, mas se tornar como seu rabino. E alguns rabinos faziam questão de dizer: você tem que ser melhor que eu. Muitas vezes os testes eram complicadíssimos, dependendo do rabino que queria se seguir. Se o jovem não fosse aceito, voltava para a profissão da família: pescaria, carpintaria, agricultura, etc. Agora, olha aqui, você viu as etapas. O que é que Pedro está fazendo quando Jesus chega perto dele? Ele está fazendo o quê? Ele está pescando. Então ele já voltou para a sua profissão. Então, se ele passou por esse processo, ele já estava reprovado para seguir qualquer tipo de rabino. Sim ou não? Não é uma conclusão lógica?
Sim. E aí então, ele está neste momento recebendo a visita de um rabino. Antes da gente acabar essa história, eu quero que você assista um vídeo muito interessante. O pastor Gilson e eu assistimos muitas vezes juntos com a igreja esse vídeo, e eles sempre falavam: Ronaldo, de vez em quando a gente tem que passar de novo esse daqui. Que era uma sequência de vídeos do pastor Reinhard Bonk, um missionário que alcançou multidões na África. E tem um pedacinho que ele conta a experiência justamente sobre o chamado que Deus tem para nós. Dá uma assistida nesse vídeo aqui. Eu separei e selecionei essa parte. Olhem quem ele escolheu. Ele escolheu alguém como Pedro, o impetuoso Pedro. Um homem de pavio curto, um homem áspero, sempre agindo primeiro e pensando bem depois. Ele escolheu os filhos de Zebedeu. Eles eram esquentados. Quando os samaritanos recusaram-se a hospedar Jesus e os seus discípulos por uma noite, os filhos de Zebedeu disseram: Senhor, manda fogo do céu e consome esta vila. Jesus os escolheu. Eu pensei: que apóstolos gloriosos aqueles dois seriam, hein? Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. Este não é o espírito de Cristo. Ele os escolheu. Mas o pior de tudo, ele escolheu Judas Iscariotes. Sim, Judas o traiu. Mas a Bíblia também diz que Judas era um ladrão. E se havia alguém que sabia disso, era Jesus. E Jesus o fez tesoureiro da equipe apostólica. Eu quero aconselhar qualquer pastor a nunca apontar um ladrão como tesoureiro de sua igreja. Mas Jesus o fez. Então, quando percebi que Jesus havia escolhido esses homens com todas as suas falhas, com todos os seus erros, eu disse: eu não acredito. Que ele orou por 12 horas. Senhor, mostra-me, cadê o super-homem? Porque nenhum deles era um super-homem. Por que será que Jesus orou por 12 horas para escolher pessoas com tantos defeitos? Por que pessoas tão comuns com seus grandes erros? Eu disse: Senhor, por quê? O Senhor escolheu esse povo. Por que o Senhor teve que orar por 12 horas? Então uma coisa aconteceu comigo. Eu tive uma experiência que realmente me abençoou poderosamente. Foi como se o Espírito Santo me tomasse e colocasse naquela montanha onde Jesus orou. Colocou-me bem do lado dele, de modo que pudesse ouvir sua voz. Eu esperava que Jesus orasse pelo melhor, para que Deus lhe mostrasse o homem mais notável em Israel. Mas não. Eu escutei algo totalmente diferente. E eu achei que até pudesse escutar Jesus orar. Eu pude até ouvir o que ele orou. E o que ele orou me abalou. Isso foi o que eu ouvi. Jesus orou: meu Pai, o Senhor sabe que eu estou prestes a escolher meus 12 apóstolos. Não me deixe escolher como o mundo o faz. Não me deixe planejar sucesso, assim como os reis deste mundo planejam seu sucesso. Meu Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E demorou 12 horas para que Jesus tivesse vitória naquele ponto. Então ele desceu do monte e escolheu só pessoas comuns. Amém. Pessoas como eu
e pessoas como você. Com todos os nossos erros e com todas as fraquezas, Ele ainda nos escolheu. Eu acho que se tivesse sido Jesus, eu não teria ido à praia escolher alguns pescadores ignorantes. Eu acho que teria ido à Universidade de Jerusalém. Eu teria dito aos mestres: façam-me uma lista dos jovens mais admiráveis, mais inteligentes, motivadores de pessoas e grandes oradores. Eu tenho uma grande comissão que precisa chegar até os confins da terra. Me deem o melhor dos jovens que vocês têm aqui na universidade. Jesus não chegou nem perto de uma universidade. Ele escolheu pessoas comuns, só pessoas comuns. Jesus não nos escolheu por causa de nós, mas por causa do que Ele faz em nós. E aí está a nossa grande chance. Deus não precisa de super-homens e não precisa de super-mulheres. Eu vou lhes dizer por que Ele não escolheu super-homens. Ele não escolheu super-homens porque não havia super-homens em Israel. Não há super-homens nos Estados Unidos. Não há super-homens na Alemanha, ou na Inglaterra, ou na China, ou no Brasil. Existem alguns super-homens em Hollywood, mas são todos de mentira. Jesus só escolhe pessoas comuns. E foi assim que Ele escolheu aquelas pessoas ali. Bom, meu pai, ele era um pastor. Eu ouvi o Evangelho desde que era pequeno. Esta é a maior herança que eu tenho neste mundo. Quando eu tinha 9 anos, eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador. E quando eu tinha 10, só um ano depois, naquela pequena igreja no norte da Alemanha, onde eu cresci, houve um tipo de culto missionário. E, de repente, o Espírito Santo falou em meu coração. E o Senhor disse: Reinhard, quando você crescer, vai pregar o Evangelho na África. Eu fiquei tão maravilhado. Eu pulei, eu corri à frente e coloquei meus braços em volta do meu pai e eu comecei a chorar. Eu disse: Papai, Deus hoje falou comigo. E meu pai disse: Filho, o que ele disse para você? E eu disse: Ele disse: quando você crescer, vai pregar o Evangelho na África. Meu pai me disse: Reinhard, o seu irmão mais velho será o meu sucessor. Entendeu? Eu não era a escolha do meu pai. O meu pai escolheu o meu irmão mais velho porque ele era o melhor na escola em matemática. E eu era o pior. Mas nesse meio tempo eu descobri que a matemática nunca havia salvo uma vida, mas sim o Evangelho de Jesus Cristo. Podemos não ser a escolha das pessoas, mas Jesus está aqui para apontar o seu dedo para você e dizer: eu escolhi você para ir e pregar a palavra de Deus. Na Alemanha, temos um ditado que quando alguém não é bom em nada mesmo, dizemos: aquele ali é um 0 à esquerda. A palavra alemã para isso é null. Ele é um nulo, ele é só um 0. Ele fracassa em suas provas, não consegue achar um emprego ou mantê-lo. Ele é só um 0 à esquerda. Bom, tenho que ser honesto com você. Quando Deus me chamou, eu era um 0 à esquerda. Só um 0.
Mas escute o que aconteceu. Quando Deus me chamou, sendo um 0, eu respondi. Eu fui até Jesus e fiquei ao seu lado. Naquele momento, eu fiz a descoberta da minha vida. Pois ali eu descobri que Jesus é o número 1. E quando eu, como 0, coloquei-me ao seu lado, já éramos 10. Mas algum 0 aqui? Venha e fique do meu lado e já seremos 100. Mais algum 0? Então 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões. Eu então percebi, Jesus dá valor a cada 0. Eu não me importo de ser o último 0, porque o último 0 é o mais valioso. 100 milhões é mais do que 100. Contanto que o número 1 esteja na frente, Jesus, somos todos altamente valiosos. Porém, remova-o, e de novo não seremos mais do que 0. É assim que Deus nos chama, como Ele nos escolhe. É o segredo que precisa ser compreendido. Não importa quem você é ou o que você é. Jesus o torna valioso, altamente valioso. Ele lhe chama, Ele capacita, Ele envia e Ele estará sempre com você até o final dos tempos e até os confins da terra. Glória a Deus. Quando esse texto vai terminando e Pedro fica com medo, lá no finzinho, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Antes de você entender esse contexto, o que você pensava? Que caras doidos, né? Eles vai viver do quê depois? Mas agora que você sabe o contexto, imagina. Pedro é um rejeitado pelos rabinos. Ele não é mais. Aí chega um rabino como Jesus e diz: Pedro, siga. Claro que ele largaria tudo para seguir a Jesus. Sabe, você é um chamado de Deus. Você é um chamado. Você é um chamado de Deus. E nós teremos uma pesca maravilhosa em nome de Jesus. Coloque-se na mão do Espírito Santo. Conte o que Jesus tem feito em você. E muitas outras pessoas virão a crer em Jesus. Faça discípulos. Jesus chamou aqueles homens e os valorizou. E ainda Jesus disse certa vez a eles que aqueles que o seguiam fariam as obras que ele fez e as fariam maiores ainda. Um verdadeiro mestre, ele impulsiona o seu discípulo para o seu destino e para o seu propósito, não é verdade? Eu tenho uma experiência muito interessante. Desde que o pastor Jesus chegou aqui, ele sempre falava: lembra disso, que você é isso, você faz aquilo, olha, Deus te chamou para isso, olha o que Deus fez com você. Cada experiência que eu contava para ele repetia para mim: lembra da sua experiência? Então é porque Deus quer que você faça isso. E ele sempre estava me impulsionando. Eu me lembro que, em cada momento, ele falava: Ronaldo, agora é hora de você fazer isso aqui, você não é evangelista? E ele impulsionava e apoiava a fazer coisas malucas, gente. Num tempo que nem bateria podia direito na igreja, ele apoiava a nossa banda de rock para fazer evangelismo em lugares, não aqui, mas lá fora. Nós tocamos em escolas.
o apoio era tão grande. Amados irmãos, teve uma época que nós fomos convidados pela Secretaria Municipal de Ensino de Campo Grande, e nós fomos em todas as escolas municipais levando o Evangelho. E o pastor Gil sempre estava ali, impulsionando. E ele falou, vamos lá, qual que mais vamos fazer? E a gente fez aeróbica gospel, batismo de capoeira na igreja. Aquela vez quase eu fui excluído da ordem dos pastores. Mas era uma coisa assim, fora do comum. E uma vez ele chegou e falou, Ronaldo, sua liderança agora ela cresceu. E você agora é líder de líderes. Eu falei, uau, agora eu acho que você está me impulsionando bem mais do que eu posso ir, né? Ele disse, não, você é líder de líderes. E ele me impulsionava. Eu lembro quando a gente começou o trabalho, era bem embrionário com o conselho de pastores. Alguns pastores foram se unindo. E o pastor Gilson era influência em outras denominações. E eu achava, bom, agora o pastor Gilson vai ser o presidente aqui. Sabe o que ele fazia? Ele me indicava. Falava, não, peraí, você que vai... Não, vai ser você. Fui presidente do Conselho Municipal de Pastores, fui o primeiro presidente do Conselho Estadual de Pastores, e eu me lembro uma vez, que nós estávamos em Brasília, numa reunião com lideranças evangélicas, tinha ali uns 17 estados representados por presidentes de conselhos de pastores. E eu me lembro que o líder que estava fazendo aquele movimento era o bispo Rodovalho. E o pastor Gilson todo, ele era muito, ele influenciava de uma tal maneira. E ele me levou ali, eu comecei a conversar com o Rodovalho, e a gente começou a conversar, eu comecei a fazer amizade com os outros pastores. E até então nós estávamos formando a Confederação de Conselhos de Pastores do Brasil. Por causa de tamanha influência da vida do pastor Gilson e o quanto que ele me projetava, que o bispo Rodovalho disse, não, acho que o pastor Ronaldo deve ser o primeiro presidente, então. Eu falei, que eu, rapaz, sou lá de Mato Grosso do Sul, do Pantanar, né? E o pastor Gilson falou para mim, não, é você mesmo. E tantas outras coisas que ele me mostrava justamente, sabe isso aqui, que era o pastor Gil sendo a voz de Deus, impulsionando a cada momento, para que eu pudesse fazer a obra de Deus, para que eu pudesse passar, eu posso olhar para trás e ver cada etapa no meu ministério. Sabe, amados irmãos, você é um chamado, e você é um chamado também para chamar outros, para convidar outros, e para ser influência na vida de outros, e impulsionar outros a alcançarem voos bem mais altos do que o que você tem voado. Mas cada um de nós somos um chamado. Tira Jesus, e nós não passamos de zeros, de nada, de ninguém, mas com Jesus à frente. Amados irmãos, não importa quem você seja, quantos anos você tenha, aonde que você nasceu, o tipo de cultura que você tem, se você tem bastante estudo, pouco estudo, se você é homem, se você é mulher, se você é uma criança ou alguém já de bastante idade, não importa. Esse é o nosso tempo. O pastor Gilson nos deixou um legado. Gente, o pastor Gilson era um grande evangelista pessoal. Eu andava com ele, por exemplo, se ele parava no posto de gasolina, ele levantava, ia lá, falava com o cara que estava pondo gasolina, e falava de Jesus para o cara. Eu viajava com ele, nos lugares que ele parava, até nos pedágios. O pastor Gilson queria falar para o cara que estava pegando o pedágio lá, falava, rápido, o negócio saiu uma fila. Mas ele tinha um jeito tão rápido. Um Uber que ele pegava... Gente, até um Uber tem uma história muito interessante que ele contou aqui também, mas esse é um legado que ele deixou. O pastor Gilson foi um homem apaixonado por Deus e apaixonado por aquilo que Deus é apaixonado, por pessoas. E ele nos deixou esse legado. E ele sempre falava, ele falou aqui quantas vezes,
até aquela experiência que ele teve com um texto, de dizer assim, o discipulado é como a lei. Lembra daquele texto que ele tocava? Troca a lei por discipulado, e Deus foi falando com ele o quanto que era importante a gente insistir na ideia do discipulado e dos pequenos grupos, e todas as demais coisas que nós venhamos a fazer, é para cumprir esse discipulado aqui e em todas as nações. Igreja, é com a gente, não é? Vamos seguir esse legado, sim ou não? Então eu convido a todos os chamados a ficarem em pé agora. Uau, um exército está se levantando aí agora. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. Cadê? A banda já está por aqui? Vai dar tempo de cantar, não? Jesus veio, fez essa obra maravilhosa, amém? E Jesus voltará. Quantos creem aqui que Jesus está voltando? Quantos creem que Jesus está voltando? Jesus está voltando. E sabe, todos nós voltaremos a nos encontrar com o pastor Gilson Breder, olha só. E o pastor Gilson, ele era muito feliz e animado, viu? E bagunceiro também. Ele deve estar fazendo uma bagunça tremenda lá com Edson Queiroz e os amigos também que já se foram. Ele está lá e nós um dia estaremos também. Mas o mais importante é que Jesus, ele está voltando para unir a sua igreja, a igreja de todos os tempos, para que o nome de Jesus seja louvado. Mas até que ele venha, qual é o nosso papel? É obedecer esse chamado. Obedecer, gente, ó, pode vir para cá, corre, yeah. Não me deixa sozinho, fico triste aqui, poxa. Nós vamos cantar essa música. Nós já estamos terminando. Nós vamos cantar, mas nós vamos cantar com uma resposta a essa mensagem. Nós vamos cantar dizendo assim: como a tua graça me alcançou, eu quero viver para o Senhor. E até que o Senhor venha, eu quero ser a sua mão, eu quero ser a sua boca, eu quero falar, eu quero testemunhar, como um chamado do Senhor. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Amém? Então bora lá, vamos cantar então. Vamos cantar música que é realidade na nossa vida. Graça me alcançou, Glória a Deus. pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz
a Ele a glória. Se você vai levar a esperança de Cristo saindo daquela porta fora, diga um glória a Deus bem forte. Glória a Deus! Vamos continuar este legado do amor, do discipulado, da anunciação do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra poderosa hoje, que veio aos nossos corações, que ela venha nos edificar, nos preparar todos os dias para a anunciação do Teu amor, da Tua graça, para realmente falarmos do Teu Filho lá fora. Para isso que nós fomos chamados, para falarmos de Jesus e para sermos Jesus na vida das pessoas. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Cristo, a consolação, o encorajamento do doce Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém e amém. Vão na graça, na paz. Deus abençoe. Deus abençoe.